Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Para começo de conversa, agora que já sabemos como funciona o EJA, abordaremos a seguir o cenário de avaliação na matéria de Geografia, Ciências e História. Porém, antes iremos apresentar a metodologia de cada uma das matérias, seu currículo, modo de avaliar e no final de cada aula faremos um breve modelo de uma aula interdisciplinar entre as matérias com indicação ao quarto ano do EJA Ensino Fundamental. Esse modelo de aula interdisciplinar entre as três matérias irão correr sobre o tema principal, que é as regiões do Brasil. Então, em cada matéria, subdividiremos os temas e cada um irá abordar de maneira diferente sobre o mesmo tema. Futuros professores, atentem-se às informações de cada matéria. Boa aula! Olá, eu sou a Lohane e eu vou falar um pouco acerca da geografia, a sua metodologia, o plano de aula indicado para o ensino de jovens e adultos e a avaliação. Partiremos do ponto sobre o que é a geografia. A geografia é a ciência que estuda elementos físicos, biológicos e humanos e suas relações com o planeta Terra. Tem como principal objetivo compreender a relação do homem com o meio ambiente, as condições climáticas e as características do espaço geográfico. Em um primeiro momento, a geografia se ocupa apenas dos elementos naturais que constituem o espaço geográfico, sua identificação, caracterização, classificação e representação. Mas à medida que avança no estudo do espaço geográfico como objeto ou agente de modificações pelo homem e do homem, se depara com o estudo das relações sociais. Os principais nomes da geografia são Tales de Mileto, Hiparco, Heródoto, Erastóstenes, Aristóteles, Ptolomeu e Estrabon. E também diversos viajantes e conquistadores como Marco Polo contribuíram para que se espalhasse o interesse pelo estudo e compreensão da geografia, mas só foi após os séculos XVI e XVII, época das grandes navegações, que a geografia surgiu como disciplina passando a ser ensinada nas universidades. Especialidades na geografia. Atualmente, a geografia é um campo bastante vasto que, pela sua complexidade nas relações que estuda, se divide em diversas especialidades como geografia política, a geografia econômica, geografia cultural, geografia urbana, geografia física, climatologia, biogeografia, geomorfologia e muito mais. Mas, de modo geral, a geografia se divide em três áreas: geografia física, geografia humana e geografia econômica. A geografia física se ocupa do estudo dos espaços físicos, do relevo, fauna, flora, clima e hidrografia de um local, trabalhando o geógrafo, inclusive em estudos ambientais, dos biomas e sobre a preservação ambiental. A geografia humana se ocupa do estudo das relações do homem com a Terra. Assim, o geógrafo poderá estudar os movimentos migratórios, crescimento populacional, o planejamento e ordenamento do espaço, analisar indicadores demográficos como taxa de natalidade, expectativa de vida e outros estudos como os que são realizados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quando realizam os censos. A geografia econômica é o estudo da localização, distribuição e organização espacial das atividades econômicas na Terra. A geografia econômica está focada na localização de indústrias e atividades comerciais no atacado e varejo, em rotas comerciais e de transporte e nas mudanças do valor do mercado imobiliário. Falaremos mais sobre essas áreas adiante. Vamos em frente. Ok, até aqui já sabemos o conceito do que é geografia, mas vamos para a pergunta que não quer calar. Como é organizado o currículo e a avaliação da geografia para o ensino de jovens e adultos? A respeito do currículo, verificou-se pela pesquisa realizada que, independentemente da perspectiva geográfica, a maneira mais comum de se ensinar geografia em EJA tem sido pelo discurso do professor, pela aula expositiva ou pela utilização do livro didático. É bastante significativa a quantidade de professores que faz o uso do livro didático em sala de aula, dando questionamento sobre o uso do livro didático, 51% declararam que fazem o uso dele. Na geografia tradicional, o professor proporciona um ensino baseado na exposição do conteúdo. Ao mencionar algum fenômeno social, cultural, político ou natural, percebe-se que descreve e explica. As explicações se desenvolvem por meio de um conjunto de conteúdos, geografia física, humana e econômica, sem relação interna entre si. Aqui explicaremos mais a respeito das suas divisões. Na geografia física, os aspectos físicos como clima, o solo, o relevo e a hidrografia são analisados separadamente de forma desarticulada. Ao descrever os aspectos humanos das regiões, destacam seres humanos inseridos no quadro natural, como se a paisagem tivesse sido modelada para recebê-los e fornecer os seus recursos, como os animais, vegetais, águas, rochas e os minerais. A geografia econômica, ao fornecer uma explicação econômica sobre o espaço geográfico determinado, é apenas explicado como as pessoas exploram e transformam o ambiente por meio das diferentes atividades: extrativismo, agricultura, pecuária, indústria, comércio, serviços e meios de transporte, sem relacionar as formas de produção com a degradação dos recursos explorados e suas consequências socioespaciais e políticas.
Na geografia humana, ao promover a descrição e a memorização dos elementos da paisagem e ao analisar a produção do espaço geográfico, a geografia tradicional estuda a relação homem-natureza, sem priorizar as relações sociais e suas condicionantes políticas. Nessa linha de trabalho, o professor elabora exercícios de fixação para que os alunos memorizem os conteúdos. O uso do livro didático em geografia necessita de alguns cuidados. Não é ele que deve ditar o que, o como e quando ensinar, ou seja, ele não pode substituir o papel do professor na definição clara dos objetivos, na elaboração da sequência da programação do curso, na graduação e articulação entre os conteúdos, principalmente no caso do EJA, no qual o curso é concentrado em apenas um semestre para cada série ou 2 semestres para cada ciclo, ou seja, não deve ser apenas usados livros didáticos ou apostilas em sala de aula. A avaliação. Segundo o MEC, a avaliação é uma questão bastante polêmica no ensino em geral, assumindo em EJA algumas características específicas. Os alunos de EJA sentem-se bastante inseguros, principalmente se a avaliação ficar reduzida a um único instrumento, a prova. É comum ouvir os alunos perguntarem se tudo que foi estudado cai na prova, se a prova vai ser elaborada a partir de um conjunto de questões previamente selecionadas, se precisa decorar os textos e conteúdos trabalhados em classe, se aquelas perguntas caem no vestibular. Pelas dúvidas e questionamentos levantados pelos alunos, percebemos a importância do papel do professor nesse processo, no sentido de estar orientando continuamente os alunos na organização de seus registros, a partir do conjunto de discussões e atividades realizadas em sala de aula, e também externamente a ela. Com isso, convém planejar um conjunto de instrumentos e formas de avaliação que tragam elementos em relação aos avanços e dificuldades encontradas pelos alunos. Algumas ações são importantes nesse processo. Pontuaremos 6 pontos de ação a seguir. Ponto 1. Permitir que o aluno se coloque e exponha seu ponto de vista em relação ao que aprendeu, evitando que transcreva ou forneça as respostas iguais às estudadas no livro, na apostila de apoio ou no ponto copiado da lousa. Ponto 2. Procurar contextualizar conceitos e conteúdos trabalhados de modo que o aluno aplique esse conhecimento em situações diversas, ou seja, estabelecendo critérios de comparação entre diferentes paisagens, na análise e interpretação de uma reportagem ou notícia, na leitura de um gráfico ou de um mapa, evitando a cobrança de descrições desvinculadas da realidade ou que remetam a juízo de valores depreciativos ou discriminatórios. Ponto 3. Planejar atividades que não reforcem a memorização de nomes ou conceitos, dados numéricos ou quantitativos, mas sim atividades que permitem que o aluno estabeleça comparações e correlacione as informações observadas com o assunto trabalhado em sala de aula, com a realidade local e que ele elabore o seu próprio discurso. Ponto 4. Valorizar e estabelecer uma distinção entre os conceitos que permitam uma visão mais abrangente dos processos sociais e sua espacialidade, em relação aos conceitos ou conhecimentos menos significativos ou acessórios, como descrever o tipo dos climas brasileiros, dos rios que formam a bacia hidrográfica do Rio São Francisco ou do Amazonas, das características do relevo da região sul, etc. Ponto 5. Organizar momentos em que os alunos verifiquem e relaborem os objetivos que não foram plenamente atingidos. Em alguns casos, é preciso solicitar que alguns alunos expliquem por que chegaram a determinada resposta, de que maneira relacionaram as informações da avaliação com os conceitos trabalhados. E por fim, ponto 6. Verificar se o enunciado, a comanda das atividades ou questões estavam claros e bem definidos para os alunos, se estavam contextualizados e se eram possíveis de ser realizados no prazo determinado. Questão do erro na avaliação. O papel do erro como forma de aprendizagem deve ser bem trabalhado, analisado com cuidado e ressignificado, uma vez que os alunos do EJA têm receio de errar, sentem insegurança para se colocarem, exporem suas ideias a respeito do que foi estudado e de acharem que o que estão pensando não está correto, ou seja, é necessário evitar que se reforce o fracasso escolar anteriormente introjetado em outras fases da sua escolarização. Portanto, a avaliação não deve ficar reduzida ao desempenho e à classificação que os alunos obtêm por uma ou mais avaliações, mas deve se constituir num instrumento mais amplo, capaz de indicar o processo dos alunos ao longo do curso, seus avanços, suas dificuldades, fornecendo elementos sobre seu envolvimento e sua participação no conjunto de atividades e trabalhos envolvidos no cotidiano da escola e fora dela, como superaram ou tentaram superar suas dificuldades. A avaliação, tampouco, deve ficar restrita aos objetos atitudinais. Os critérios de avaliação devem ficar claros, bem definidos e serem discutidos tanto pelo aluno quanto pelo professor, a fim de evitar que o aluno fique com a impressão de que o professor não soube avaliá-lo ou que não entendeu seu ponto de vista ou as respostas que ele elaborou. O processo de avaliação não deve ficar restrito à ação individual apenas de um professor, mas ela deve ser pensada e definida de um trabalho mais amplo, conjunto e compartilhado com as outras áreas de conhecimento do ciclo correspondente e com professores da área que trabalham com outras séries e ciclos da mesma escola, estabelecendo um vínculo e uma atitude de corresponsabilidade sobre as decisões sobre o processo de avaliação, assumindo coletivamente os resultados em relação ao desempenho dos alunos e os problemas presentes nesse processo, que devem ser continuamente redefinidos em conselhos de classe e reuniões pedagógicas. Já aprendemos a metodologia, o currículo e a avaliação na prática. Agora faremos um modelo de aula baseado na BNCC e na nova escola, com ensino no EJA e a aplicação das avaliações. Falaremos sobre as regiões do Brasil, segundo o IBGE. Essa aula é indicada para o 4º ano do EJA Ensino Fundamental, criado pela professora Mônica Couto.
O objetivo da aula é distinguir as 5 regiões do IBGE, dividir unidades político-administrativas oficiais nacionais, distrito, município, unidade da federação e grande região, suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência. Vamos lá. Para começo de conversa, ele está previsto para ser realizado em uma aula de 50 minutos. Serão abordados aspectos que fazem parte do trabalho com a habilidade de geografia que consta na BNCC. Com a habilidade deve ser desenvolvida ao longo de todo o ano. Você observará que ela não será contemplada em sua totalidade aqui, e que as propostas podem ter continuidade em aulas subsequentes. Nesta aula, os alunos serão capazes de identificar as 5 regiões brasileiras estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, observando os principais estados de cada região, bem como identificando a localização do seu estado no mapa. Para que o trabalho seja desenvolvido de forma colaborativa, organize a turma em duplas ou trios. Para o material complementar, indicamos o Atlas Escolar ou livro didático de geografia que contém o mapa do Brasil com a divisão regional do IBGE. O tema da aula é sobre Conhecendo as Regiões do Brasil. Apresente para a turma o tema da aula. Ele poderá ser projetado, escrito no quadro ou falado. Comente com os alunos que na aula eles conhecerão uma das formas de dividir em regiões, regionalizar o Brasil, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, na qual o país foi dividido em 5 regiões considerando os aspectos naturais, culturais, econômicos e políticos. Comente também que na divisão do Brasil em 5 regiões feita pelo IBGE é frequentemente considerada oficial por ser utilizada pelo governo brasileiro para administrar o país e elaborar as políticas públicas. Apresente também o Mapa do Brasil, divisão regional do IBGE. Explore com a turma alguns elementos presentes no mapa, como o título e a legenda. Destaque que o mapa observado representa uma forma de organizar as unidades federativas brasileiras em regiões. Conte com a turma por meio da legenda quantas são as cores, ou seja, como o Brasil está dividido, como nesse mapa. A parte verde é o norte, laranja é o nordeste, o rosa é o sudeste, roxo é o sul e o amarelo é o centro-oeste. Organize a turma em 5 grupos. Apresente o questionamento no slide. Você pode projetar, escrever no quadro ou apenas perguntar para a turma. Lembre-se de retomar com os alunos a unidade federativa deles no mapa das regiões brasileiras. Feito isso, incentive os alunos a responderem como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística chegou naquela divisão. Inicie instigando a turma a pensar no nome de cada uma das regiões. Por que as regiões têm esse nome? Retome as direções cardeais, pois o nome das 5 regiões brasileiras foram atribuídos a partir da definição de um ponto central no território brasileiro localizado no estado de Goiás. Dessa forma, quando tomamos a região centro-oeste como referência, temos a definição do nome das demais regiões a partir da observação dos pontos cardeais e colaterais, como norte, nordeste, leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste. O termo unidade federativa será utilizado ao invés de estado para que o Distrito Federal possa ser inserido. Em seguida, permita que os alunos discutam entre si o que foi considerado para que as regiões recebessem aqueles nomes. Dito isso, faremos algumas atividades para que os alunos possam praticar o que eles aprenderam, assim como a ação propositiva chamada Uma Viagem pelas Regiões Brasileiras. Vocês serão piloto e copiloto de um avião e precisam visitar as 5 regiões brasileiras e conhecerem algumas das suas unidades federativas. Utilizando um mapa do Brasil, de divisão política, siga os comandos e indique as regiões que vocês visitarão. Apertem os cintos. O professor deve distribuir a cada dupla ou trio um mapa impresso do Brasil político ou utilize o mapa presente no livro didático. Entregue também uma cópia da folha com os comandos para que cada dupla ou trio realizem a viagem de identificação das regiões brasileiras e registrem as descobertas. Ao final da atividade, confira as respostas com a turma. As atividades devem ser como essas a seguir. A cópia da atividade deve ser como essa apresentada no vídeo, onde deve conter as seguintes informações. Vocês acabaram de serem nomeados para cumprir uma grande missão. Vocês agora são piloto e copiloto de um avião e precisam visitar as 5 regiões brasileiras e conhecer alguns dos seus estados. Utilizando o mapa do Brasil de divisão política, siga os comandos e indique a região que vocês visitarão. Antes de começar a viagem, recorte e pinte seu avião que está no lado final da folha. E assim, devem ser apresentados alguns exemplos das atividades como do tópico 1. Saindo do Distrito Federal, localizado na região, sua aeronave fará pouso em Manaus, capital do estado do Amazonas. Vocês deverão trazer da cidade cupuaçu, fruto nativo da floresta amazônica. A partir da missão foi cumprida na região. Ela possui esse nome pois está do centro do Brasil. Esses espaços os alunos devem preencher de acordo com o mapa. Faremos agora uma sistematização, chamada Agora é a Sua Vez. Elabore outras dicas e desafie o seu colega a identificá-las e viajar pelas regiões brasileiras. Na sistematização, desafie os alunos a criarem uma dica para que o colega da dupla ou trio identifique qual a região que ele visitará. Incentive os alunos a descreverem a própria região ou alguma outra que tenha visitado ou conheça alguma curiosidade ou característica marcante. Proporcione um momento para a partilha de experiências. Neste vídeo, falamos sobre a metodologia, o currículo, a avaliação e mostramos um plano de aula desenvolvido para gerar o conhecimento ao aluno e produzir assim uma avaliação. Espero que tenha ajudado e até a próxima!
Eu sou a Bárbara. Iremos falar hoje sobre a ciência no EJA, metodologia, plano de aula e avaliação. Iremos falar sobre introdução, metodologia, especialidade curricular, avaliação e plano de aula. Introdução. O que é ciência? Ciência é um sistema que adquire conhecimento baseado em um método conhecido como método científico. É construída com atitudes racionais visando a obtenção de conhecimento específico com base na observação, na realização de métodos experimentais e no desenvolvimento de teorias e leis. As teorias não são verdades absolutas. Ao contrário, são checadas constantemente, objetivando sua verificação, possíveis atualizações ou substituições frente às novas descobertas. A palavra ciência é derivada do latim scientia, traduzida como conhecimento. A ciência possui como objetivo a descrição, a explicação e a previsão de fenômenos por meio da aplicação do método científico, o qual pode ser verificado e reproduzido. Ou seja, a ciência pode ser classificada como uma forma de adquirir conhecimento por meio de um sistema de etapas objetivas e bem definidos. O conhecimento científico é o produto da ciência. O método científico é o sistema aplicado para que o conhecimento seja validado cientificamente. A ciência objetiva a descrição, explicação e previsão de fenômenos. É baseada em experimentação e é livre de opiniões e é verificável. Ela não é a verdade absoluta, mas sim falível e adapta a atualizações. A ciência permite à humanidade compreender um pouco mais sobre a natureza. A ciência é importante na nossa vida, pois nos ajuda a ter uma qualidade de vida melhor. Pois, através da ciência, muitas doenças foram eliminadas. A ciência possibilita avanços na saúde, alimentação, energia e outros. Quem é o maior cientista do mundo? Albert Einstein, autor da teoria da relatividade, fundamentou a teoria quântica. Einstein revolucionou o mundo científico com a teoria da relatividade, cujos estudos iniciais foram apresentados em 1905, aos 26 anos de idade. Alguns dos principais cientistas brasileiros. Vital Brasil desenvolveu o soro antiofídico para tratamento de mordidas de animais peçonhentos, como serpente, escorpião e aranha. Juliano Moreira, considerando como o fundador da disciplina psiquiátrica e da psicoanálise no Brasil pelos avanços por ele promovido, foi o primeiro professor brasileiro a citar e incorporar a teoria psicoanálise no ensino da medicina. Graziela Maciel foi uma naturalista e botânica brasileira, conhecida como a primeira dama da botânica no Brasil. Foi a maior taxonomista de plantas do Brasil. Por que estudar ciência no EJA? O ensino de ciências no EJA busca contribuir para o conhecimento científico, necessário para facilitar e melhorar a qualidade de vida dos alunos, com a utilização e a experimentação de tecnologias como ferramentas pedagógicas, valorizando a capacidade de cada jovem e adulto reproduzir o que foi aprendido e indo além das observações do cotidiano. Especialidades curriculares de ciências, no EJA. O ensino de ciências naturais para jovens e adultos fundamenta-se nos mesmos objetivos gerais do ensino voltando para crianças e adolescentes. Uma vez que a formação para a cidadania constitui meta de todos os segmentos e modalidades da escolaridade. Cada um dos objetivos dos parâmetros curriculares nacionais ciências naturais dirigidos para 5ª a 8ª série, alunos entre 7 a 14 anos. Será comentado a seguir, ressaltando aspectos fundamentais para a educação de jovens e adultos. Especialidade curricular de ciências no EJA. Consulta realizada junto às secretarias de educação. Professores e alunos do EJA, antes da elaboração dessa proposta, indica que, similarmente ao que ocorre com o ensino fundamental destinado ao aluno de 7 a 14 anos, em EJAs há mais de 30 anos persiste uma distribuição tradicional dos conteúdos caracterizada pelas seguintes seleção e organização: ar, água e solo, na 5ª série, seres vivos.
Na referência à consulta, a maioria dos alunos diz não utilizar os conhecimentos escolares de ciências naturais em sua vida cotidiana ou profissional, o que indica que a abordagem tradicional dos conteúdos não os vincula à realidade do aluno jovem e adulto, e assim foram formuladas novas propostas. Na nova proposta, os temas transversais de ciências no EJA são meio ambiente, saúde, orientação sexual, trabalho e consumo, pluralidade cultural e ética. E também deve-se desenvolver planejamentos sobre os eixos temáticos de ciências baseados na BNCC, que são diversidade da vida e do ambiente, matéria e energia, constituição básica, terra e o universo, ser humano e a saúde, tecnologia e sociedade. Avaliação. Os alunos do EJA geralmente temem a avaliações, não raro devido a prévias experimentais negativas que podem até mesmo ter sido uma das causas do abandono escolar na infância. Em alguns casos, a palavra prova já é suficiente para que seu desempenho habitual fique comprometido. A avaliação não pode e não deve realizar-se apenas no final do curso, ocasião em que apenas punir ou gratificar, ou, ao contrário, deve-se fazer avaliação a cada etapa de desenvolvimento de um tema, introdução, desenvolvimento ou sistematização, evitando a prática usual de aplicar uma prova apenas ao final do programa. Em ciências naturais, pode ser avaliado os alunos de forma sistemática, por meio de observações, perguntas, respostas feitas durante as aulas, registros realizados e etc. Ou de forma específica, provas, pesquisas, comunicações, relatórios e etc. É necessário diversificar as formas de verificação do avanço no aprendizagem para que aqueles alunos com dificuldades em expressão escrita, tímidos ou de difícil socialização não sejam prejudicados pelo tipo de avaliação empregado. Por isso, convém utilizar tanto formas individuais como coletivo, tanto orais como escritas. A avaliação deve abranger não apenas os conhecimentos conceituais, mas também os procedimentos e os valores desenvolvidos no processo de aprendizagem. Como já se ressaltou anteriormente, o professor desempenha papel importante na aprendizagem dos procedimentos, modos de indagar, selecionar e elaborar o conhecimento, por meio de observação, comparação, registros, análise, teses e interpretação. O professor do EJA deve ser conscientizar do valor do erro como possível promotor do aprendizado, utilizando-o como ferramenta. Ao analisar cuidadosamente o erro, ele poderá desvendar a lógica de raciocínio que levou o aluno a errar, debater os erros cometidos e desvendar a lógica subjacente a eles são importantes instrumentos de revisão, permitindo que o professor ensine melhor. Vamos praticar? Com a interdisciplinaridade entre geografia, ciências e história sobre as regiões do Brasil, faremos uma atividade com o olhar sobre a vida e evolução das regiões do Brasil, analisando a saúde e o meio ambiente em que estamos inseridos. Tema da aula: Saúde e meio ambiente. Interdisciplinaridade para o quarto ano no ensino fundamental. Objetivos do aprendizagem. Relaciona a preservação do meio ambiente e a promoção da saúde, reconhecendo a importância da ação consciente do ser humano na manutenção das relações que garante o equilíbrio dinâmico do planeta. Em foco no Brasil. Propõe, a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns micro-organismos, vírus, bactérias e protozoários, atitudes e médias adequadas para a prevenção de doenças a eles relacionadas. Leia para os alunos o título da aula e levante questionamentos sobre o tema. Como podemos definir o que é a saúde e o que é o meio ambiente? Quais problemas ambientais você conhece? Qual relação você acredita que há entre saúde e meio ambiente? Permita que o aluno faça um debate sobre esses temas. A Organização Mundial da Saúde, OMS, define saúde como estado de complemento, bem-estar físico, mental e social, e não constituindo somente da ausência de uma doença ou enfermidade, já por meio ambiente, pois uma variedade de conceitos. Nesse momento, o importante não se basear em uma ideia superficial que se limite a entender meio ambiente como natureza,
O objetivo é de ter um olhar mais amplo, que envolva os elementos naturais artificiais construídos pelo homem, culturas e nossa relação com tais elementos que compõem tudo à nossa volta. Faça as intervenções necessárias de forma que, nesse momento inicial de participação, os alunos se aproximem dessa ideia. Como vocês podem ver, a tabela do objetivo ao lado. Após apresentar os alunos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, elaborando pela ONU, Organização das Nações Unidas, informe que esses são os 17 objetivos que devem ser adotados por todos os países como uma agenda de desenvolvimento, de forma que todos sejam implementados até 2030. Questione os alunos. Alguém já ouviu falar sobre desenvolvimento sustentável? Como seria o mundo se todos esses objetivos fossem colocados em práticas no Brasil? Quais desses objetivos deveriam ser implementados no nosso país? Agora vamos praticar. Mãos na massa. Orientações. Para a primeira etapa do Mão na Massa, organize os alunos em duplas e distribua os textos informativos. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e 100 milhões não possuem coletas de esgoto em suas residências, disponível no artigo ofertado pelo professor. Peça que os alunos leiam, identifiquem e grifem informações como problemas ambientais, doenças causadas por esses problemas e possíveis soluções. Após anotações e debates sobre os problemas causam e possíveis soluções sobre o tema proposto, sorteie entre os grupos as regiões do Brasil. Cada grupo deverá, através de pesquisas, levantar os principais problemas em sua região sorteada, seja doença ou ambiental. Após a ampla pesquisa contendo o problema, a causa e uma possível solução, sugira que os grupos apresentem entre si as pesquisas realizadas. Assim que apresentadas as pesquisas, o professor poderá propor uma tabela na lousa para discussão, ponderando as pesquisas em qual grupo dos Objetivos e Desenvolvimento da ONU. Elas se classificam, permita que os alunos reflitam e respondam em conjunto. No final, questione o motivo deles e terem decidido dessa forma. Como o exemplo que vai ser mostrado na lousa dessa tabela, de a coluna sobre os problemas, a segunda coluna da doença do predominante em qual região do Brasil, e a terceira, qual o objetivo ela se classifica segundo a ONU. Assim, estudaremos a ciência e conseguiremos produzir uma avaliação voltada ao aprendizado do aluno, seguindo a ideia de interdisciplinaridade entre geografia, ciência e história, com foco nas regiões do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Olá, meu nome é Mariana e hoje nós vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje nós vamos falar sobre o cenário de avaliação no ensino de História no EJA. Então a gente vai falar sobre o ensino de História no EJA. Primeiro, nós vamos começar falando o que é história. A história, ela estuda os acontecimentos do passado. Também, ela transmite uma linha de pensamento que é estudada a realidade dos seres humanos através do tempo, investigando comportamentos e consequências das ações. Também, ela fala a respeito de diversas sociedades e estuda elas, e como fala dessas sociedades ao longo do tempo. Também, o termo da história, ele é vindo do vocabulário grego, que significa história, que também significa investigação. O pesquisador e profissional de história, ele estuda sobre fontes de pensamento crítico da sociedade ao longo do tempo. Além disso, ele utiliza fontes históricas, vestimentas, artes preservadas, documentos, utensílios, construções, fósseis e obras de artes. Tudo isso que vem a servir como vestígio do passado. Isso é um método de pesquisa onde o profissional encontra documentos e fontes históricas no qual basear a sua pesquisa. Os criadores da história. O primeiro criador foi Heródoto, antigo historiador grego considerado como o pai da história. Foi ele quem desenvolveu os primeiros estudos e métodos sistematizados. Posteriormente a eles foi Tucídides, outro pensador grego que realizou estudos elaborados, e também várias fontes históricas que também vinha da sua obra. Na época, um conflito que existia entre Esparta e Atenas. Agora vamos falar sobre algumas áreas em que a história se divide. Além do campo da história, também tem outros estudos em outros focos. A história demográfica, a história cultural, a história econômica e a história política e a história cultural. Esses são outros 5 pontos em que a história se divide. Agora vamos falar um pouco sobre como é o estudo de história na EJA e como é a avaliação de forma prática. BNCC. Na prescrição construção curricular, o ensino de história ele está voltado para os processos históricos na identificação, comparação, contextualização, análise, justamente com os objetivos de ensino na transposição da realidade na educação de jovens e adultos. A construção do currículo contínuo, ou seja, em movimento, precisa ser constante e precisa ser revestido ou dialogado. Também colocado em posição, contraposição e consenso. O modo de arrecadar
e também ao máximo da diversidade e complexidade dos desafios das sociedades representados por aprendizagens essenciais para serem alcançadas por jovens e adultos e idosos, todas as etapas da história e da educação básica. Aqui está uma tabela que fala a respeito do ensino de história no EJA. A história, o ensino da história, os processos, que são identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise. As unidades temáticas, não há um alinhamento temático das unidades temáticas entre os anos de cada apresentação, correlacionadas e individuais às unidades dos seus conhecimentos. Avaliação de história. A avaliação de história. Para quê e por quê? Pensar em história é refletir sobre o primeiro lugar sobre as funções do próprio ensino de história. Para ter claro para que serve o ensino de história, é primeiramente direcionar o que deve ser avaliado na disciplina de história. O tema é amplo e possui extensa bibliografia especializada. De maneira geral, todos concordam que a história é um ensino histórico que se propõe a transmitir a memória coletiva, revisada e ampliada de cada geração. Isso significa que a disciplina vai muito além de contemplar o saber acadêmico. Ela também deve levar em conta a memória dos grupos e, em geral, transmiti-las oralmente. E também os fatos construídos e vinculados com os meios de comunicação. Como fazer isso? A história com os alunos pode ser trabalhada sobre as interpretações do passado. Compreender que a história e suas múltiplas temporadas, isso é considerar outras experiências no passado e no presente. Como fazer isso? Estabelecendo a oposição passado e presente, identificando as relações entre aquilo que permanece e aquilo que muda. Além disso, também identificar as relações entre tudo aquilo que pertence simultaneamente a sociedades diferentes e que habitam no planeta. Sugestões de avaliação em história. Já faz parte da cultura escolar considerar a prova como um recurso e obrigar o aluno a estudar a matéria para avaliação em história. No caso de avaliação em história, estudar para a prova significa memorizar o conteúdo e reproduzi-lo na prova. Ainda que não seja o contraponto à memorização, também formula a avaliação em história, e que deve ser levado em conta os elementos que possibilitam uma avaliação mais significativa ao aprendizado do aluno. Também, uma avaliação com um trabalho pedagógico de informar o professor sobre como ele está se saindo da matéria de história. Mas também, abaixo, é apresentado 8 sugestões de avaliação que se propõe a reflexão do pensamento crítico. Número 1. Usar uma notícia atual. O professor que apresenta um artigo e uma reportagem está vinculada com um jornal da semana, muitas vezes um noticiário da televisão. Pode ser uniforme, por exemplo, em relação à atividade, que fala a respeito dos muçulmanos, a notícia sobre arqueologia, restauração de monumento e debates, entre outros. Destinadas ao público, não especializando essas matérias como um caráter formativo, mas que vai permitir que o professor leve sugestões de avaliação de história das duas direções, para que assim possa relacionar o passado e o presente e aprofundar essa notícia que foi citado. E também pode pedir para o aluno dar um exemplo e reescrever a notícia, esclarecendo o que estudava superficialmente, complementando com o aprofundamento do assunto que ele aprendeu na aula. Sugestão 2. Criar uma entrevista com um personagem histórico. A partir de um texto biográfico real fictício, mas também relacionado à temática que se estuda para formular perguntas bibliografando a avaliação em história. Também trata-se de um desafio, a partir de uma pergunta. Se você pudesse viajar no tempo e entrevistar fulano, o que você perguntaria para ele ou tal acontecimento? O aluno deve ser orientado pelo professor e a pergunta, e não fazer critérios naturalmente, mas deve ser respeitar a idade e o desenvolvimento cognitivo do aluno. Ponto 3. Usar documento histórico. O uso do documento histórico é uma prática comum no ensino de história, mas também nem sempre é feito de forma significativa, principalmente na avaliação em história. O documento não deve ser, por exemplo, uma ilustração do passado ou uma prova da verdade, mas em investigar questões que promovem uma pedagogia da descoberta, e também uma sugestão é confrontar 2 ou 3 documentos escritos, visual, gráfico, por exemplo, que levam o aluno a identificar durante a avaliação em história e comparar e relacionar as informações, observando as concordâncias e as contradições complementares ou lacunas entre elas. A partir daí, o aluno deve responder uma questão que leve à construção de um texto que se analisa e avalia os documentos apresentados. Elabore perguntas para um texto. A partir de um texto com 3 ou 5 parágrafos curtos, solicitar aos alunos que elaborem determinado número de perguntas. O professor marca um tempo para essa tarefa, 20 minutos, por exemplo. Em seguida, recolhe as avaliações em história que retribui solicitando que os alunos respondam às perguntas feitas pelos colegas, usando o texto. A dificuldade do aluno de entender a pergunta do colega ou encontrar a resposta correta em avaliação em história servirá como patrimônio ao professor para avaliar o trabalho do aluno. É importante orientar a turma sobre o tipo de pergunta que o aluno deve construir e esclarecer a avaliação em história que levará com clareza à pertinência da pergunta. E também construir perguntas que exigem operações intelectuais é um bom indicador de avaliação e aprendizagem. Tópico 5. Sistematizar um texto em esquema ou em tópicos.
Extrair ideias e relacionar os elementos e sistematizar as habilidades ou para se avaliar nesse tipo de atividade, a partir de um texto, o aluno elabora um esquema de mapa mental ou conceitual, uma síntese em tópicos e etapas, por exemplo, da Revolução Francesa, antecedentes da independência do Brasil. Por exemplo, também pode-se aplicar um texto conceitual que exige domínio de conceitos históricos. O professor deve esclarecer não que se trata de um resumo, mas convém a trabalhar esse tipo de atividade em aulas anteriores, para que os alunos tenham referência do que se espera que façam. Ponto 6. Reescrever o teste da avaliação em História. Essa é uma avaliação em História, em que, a partir de um princípio, parece ser fácil, mas na verdade exige que os alunos muito conhecimento da matéria. A avaliação em História é composta por testes de múltipla escolha, em que o aluno deve inicialmente identificar a alternativa correta. Em seguida, deve corrigir e reescrever as demais alternativas. Nesse mesmo momento, precisa demonstrar a sua aprendizagem e associar os argumentos espontâneos que o conteúdo foi trabalhado. Nesse tipo de avaliação, a história é demorado, mas também sugere-se ser aplicado no máximo 5 testes com alternativas, que significa ao final de 20 frases para serem avaliadas e corrigidas e reelaboradas. 7. Pergunta surpresa. Trata-se de uma pergunta que permite que o professor fazer uma sondagem sobre o estudo do aluno, por exemplo, que tema você estudou e não caiu na prova? E que perguntas você gostaria de ver nesta prova? Fale sobre o assunto que você mais gostou de estudar, neste bimestre. Essas questões devem abranger um diálogo pedagógico com o aluno que denota o respeito ao seu aprendizado, que fornece informações valiosas para o professor avaliar o trabalho e corrigir os erros. Ponto 8. Resolver um problema com consulta. A proposta aqui é avaliar a partir de um problema que leve o aluno a questionar e a problematizar a realidade que nos cerca. A avaliação em História a partir de uma questão, que está sobre a forma de um pequeno texto, o aluno deve encontrar respostas que mobilizem o conhecimento e o aprendizado, que o induz a pesquisar a bibliografia disponibilizada pelo professor, e é importante gerar uma reflexão e contribuir para que os alunos conduzam de forma mais ou menos autônoma ou uma operação intelectual. A bibliografia e consulta de avaliação pode incluir um livro didático, mas o trabalho será proveitoso para o professor levar para a classe como referência, nesse caso, dicionários e também as enciclopédias temáticas, que serão de grande validade. Agora vamos fazer na prática a metodologia de avaliação com base na nova escola, e o tema é Regiões do Brasil, Patrimônio Histórico-Cultural e História de Goiás, um fato surpreendente. O que é patrimônio histórico? Patrimônio histórico representa os bens materiais ou naturais que possuem importância na história de determinada sociedade. Podem ser esses patrimônios prédios, ruínas, estátuas, templos, esculturas, igrejas, praças ou até mesmo parte de uma cidade, por exemplo, o centro histórico. A importância do patrimônio histórico. A importância desses bens foram algo ao longo do tempo construídos e desenvolvidos pelas sociedades, que estão inevitavelmente relacionadas com a identidade local, que representa uma importante fonte da pesquisa atual. Através do patrimônio histórico podemos conhecer, portanto, a história de tudo o que envolve. Também o tempo, exemplo, as artes, as tradições, os saberes, a cultura de determinado povo. Por esse motivo, existem atualmente diversos órgãos com o objetivo de conservação desses bens e preservá-los. Também, sendo assim, o patrimônio histórico reúne um conjunto de manifestações que foram desenvolvidas ao longo do tempo, que carrega aspectos simbólicos. Patrimônio histórico e patrimônio cultural. Aliado ao conceito do patrimônio histórico, está também o patrimônio cultural. Segundo o artigo 216 da Constituição, o patrimônio cultural representa os bens. A natureza, o material, o imaterial, todos os individualmente, um conjunto de portadores de referência da identidade, da ação, da memória de diferentes grupos formados pela sociedade brasileira. Sendo assim, o patrimônio cultural pode ser dividido em patrimônio cultural material, como o próprio nome indica, representa bens culturais e materiais, por exemplo, museus, bibliotecas, universidades, etc. Patrimônio material, também chamado de patrimônio intangível, é ele que reúne as diversas expressões culturais, como por exemplo, saberes, costumes, festas e danças, as lendas e as músicas, etc. A observação, além do patrimônio histórico e cultural, também temos que citar o patrimônio artístico, bens artísticos e o patrimônio natural, que são os bens naturais. O próximo tópico que vamos falar agora é sobre a região de Goiás, um fato que ninguém conhece. A região de Goiás tem um importante fato histórico. Nessa região que define os pontos cardeais do Brasil. O nosso país tem 5 regiões. A região de Goiás que é encontrada no centro-oeste, mas também Goiás foi a escolhida para definir os pontos cardeais. Como sabemos que todo esse processo de localização começou, precisamos voltar no tempo e falar sobre a história da Rosa dos Ventos. Quando foi criado os pontos cardeais? A Rosa dos Ventos é formada por 5 pontos cardeais. Esses 5 pontos são as direções. A direção que os ventos é conhecida desde a Grécia Antiga e desde a Idade Média. Desses rumos são os pontos de direção que rodeiam os nomes relacionados de acordo com a sua localização. Trata a Montana, que representa o norte grego, que representava o nordeste. Levante também representava o leste sírico e também representava o sudeste oestro, que representava o sul libécio e também representava o sudeste ponoente, que representava o oeste meastro e também que representava o nordeste. Outro fato histórico sobre a Rosa dos Ventos é que ela foi feita e incorporada na Idade Média, utilizada por cartas e mapas do século XIV, que
32 pontos já de referência especial. Acreditava-se que também, nesse período, a Rosa dos Ventos foi integrada como uma bússola, um instrumento que se tornou essencial para as grandes navegações. Além disso, o termo Rosa dos Ventos se deu ao lugar da Rosa dos Ventos e seu formato, que é uma imagem que representa os pontos em direção, se assemelha bastante a uma flor. Próximo ponto é a descoberta de Goiás. Com o movimento das bandeiras acentuado do século XVIII, a região do interior do Brasil, mais conhecido como Hinterland, passou a ser ocupada pelos bandeirantes. As bandeiras tinham como um dos principais objetivos tanto a descoberta como a procura de povos indígenas para escravizar e a busca por metais preciosos como ouro e prata. Na década de 1690, os bandeirantes conseguiram encontrar ouro na região. Posteriormente foi chamada de Minas Gerais, outra localidade onde o ouro foi extraído no ano de 1719. E foi no povoado de Cuiabá, capital do atual Mato Grosso. Sendo assim, os bandeirantes logo pensaram no território que se encontrava entre Minas Gerais e Cuiabá, futuro Goiás. Os bandeirantes também conseguiram encontrar e explorar esse valioso metal precioso na região, entre as duas minas de ouro. Após a mineração e a economia goiana do século XVIII e XIX passou a se dedicar às atividades e à pecuária e à agrícola. No século XX, Goiás se desenvolveu a agricultura como principal atividade econômica. Porém, durante essas três primeiras décadas, Goiás continuou atrelado à política oligárquica, a primeira regência pública. A abolição da escravidão em 1888 não atrelou as condições de trabalho e moradia dos escravos que viviam em Goiás. Aliás, a população de Goiás era definida por uma moradia negra, com uma maioria negra e uma minoria branca. Até o ano de 1749, Goiás não existia. O território parecia pertencer à capitania de São Paulo, somente a partir dessa data que surgiu a capitania de Goiás, um dos núcleos urbanos instáveis e irregulares. O primeiro comando enviado à nova capitania foi Dom Marcos da Noronha e Conde dos Arcos. A mineração de Goiás teve seu ápice em 1750, em 1751, 1770. A captura da exploração do ouro foi surpreendente. No ano de 1770, adiante, a mineração encontrou a decadência e que provocou o abandono de muitos povos goianos. Com o movimento de independência do Brasil, no século XIX, não atrelou no quadro social e econômico de Goiás. Alguns grupos oligárquicos se destacaram durante o período imperial e permaneceram no poder até as primeiras décadas do século XX, como os Borlões, os Flores e os Caiados. No ano de 1818, por meio de uma carta régia de Dom João VI, a vila se tornou a cidade de Goiás. No século XX, a oligarquia do Caiado se tornou o poder público do estado de Goiás até a Revolução de 1930, onde Getúlio Vargas, que havia instalado a Revolução, monopolizou o poder e nomeou o interventor Pedro Luvadíaco Teixeira, que se desfazia a oposição aos Caiados. Um dos primeiros atos políticos de Pedro Ludovico foi executar a política e a transferência da capital. O primeiro que realizou o levantamento para escolher o local onde seria construído o novo capital na região, escolhia também a próxima cidade, Campinas das Flores. Depois foram iniciadas as obras de construções na nova capital de Goiânia em 1933. E a capital foi aprovada e o decreto de 1937 selando o fim mais de 200 anos da cidade de Goiás como capital e estado. Agora que falamos um pouco sobre a história de Goiás, vamos explorar a cultura e o patrimônio cultural do local. Agora vamos ver na prática, ou na massa. Para explorarmos muito bem, a partir de agora o estado de Goiás, também podemos pensar para os alunos escreverem quais fatos históricos eles acharam interessantes sobre a região. Escolha também outras regiões para os alunos pesquisarem os patrimônios históricos do lugar, origem, a história e o lugar até os dias atuais. Depois, conversem sobre o assunto ouvindo suas pesquisas e experiências durante a avaliação. Lembre-se que quando conversarem com os alunos, para também mostrarem fotos e imagens do lugar. É isso. Muito obrigada pela atenção. Uau! Quanta informação aprendemos hoje, não é mesmo? Esperamos que tenham compreendido o contexto de nossa aula e absorvido o sistema de avaliação dessas matérias para o ensino de jovens e adultos. E para finalizar, deixaremos aqui uma citação do Rogério Joaquim. A avaliação e a correção da avaliação também são momentos de aprendizagem. A nota tem importância burocrática e regimental, mas a maior importância é o conhecimento que é solidificado nesses momentos.